Bem, voltando aqui, pessoal, na última aula nós fizemos esse gráfico de Gantt, por assim dizer, tá? Formatamos aqui com condicional, certo? Então, se, por exemplo, aparece uma condição aqui na célula especificada por mim, ó, aí acontece alguma coisa que eu também coloquei, tá? Neste caso aí, eu pedi para preencher a célula com o número 1. Vamos revisar aqui essa forma. Vamos fazer de novo, tá? Minha explicação acho que não ficou tão boa da última vez. Então, olha só. Eu quero preencher esse quadradinho aqui, ó, se essa data nesse dia ela for maior ou igual a essa primeira e também, né, ela for menor do que essa data de fim aqui, certo? Se isso acontecer, se essas duas condições forem simultaneamente verdadeiras, aí eu quero preencher essa célula aqui com o número 1, tá? O número 1 foi uma escolha aleatória aqui, só por isso, é simples, tá bom? Se uma delas falhar, aí eu quero que deixe vazio, porque não vai marcar o meu quadradinho. Então vamos lá, igual se, abre parênteses, tá bom? Eu preciso fazer o meu teste lógico aqui com essa função e. Então, minha primeira condição é esta data tem que ser maior ou igual a esta data aqui de início. Ponto e vírgula e, né, esse ponto e vírgula aí está separando a outra parte, esta data tem que ser menor do que esta aqui, ó. Pronto, é isso que eu quero saber se é verdade ou não. Pronto, esse é meu teste lógico da função se, né? Ponto e vírgula. Se for verdade, eu quero que ele coloque 1 na célula. Se não for verdade, eu quero que ele deixe a célula vazia. Então, ó, vou abrir e fechar aspas duplos, fechar o parênteses aqui para terminar a função e apertei Enter. Ok? Bom, funcionou. Colocou 1, como a gente já tinha colocado a formatação condicional, ele já coloriu. Se eu não coloquei as referências absolutas aqui, ó. Deixei simples. Se eu tentar arrastar, o que ele vai fazer? Você pode até achar que ele está funcionando, mas olha só, quando eu clico nessa célula aqui, por exemplo, ele está considerando esta coluna, a outra que ele está pegando, a primeira é aqui, ó. Né? Ó, ele está pegando G1, ele não está pegando o início. Ele está pegando D2, o G1, não, G1 tá certo, tá? Ele está pegando D2, ele não está pegando B1, ele está pegando aqui em D2, o que era para ser a primeira data. Então, isso não deu certo porque eu não travei a referência. Eu vou desfazer aqui, tá? E vou modificar um pouquinho essa forma aqui para essa corrida de células para o lugar errado não acontecer. O que eu vou travar? Essa coluna aqui, essa coluna E, ela realmente tem que mudar quando eu puxar para a direita, né? Porque ela vai atender as outras colunas, então eu vou deixar ela correr. Mas essa linha aqui, quando eu puxar para baixo, vai acontecer algo similar com esse erro que a gente acabou de ver. E eu quero que a linha mude, ó, porque aqui embaixo tem a linha 2, a tarefa 3, a tarefa 4, a linha precisa mudar. Então essa linha aqui, desculpa. Eu estou pensando aqui já no B2, tá? Esta célula E1 aqui que eu estou falando, essa data, quando eu puxar para baixo, ela não vai poder mudar, porque vai continuar tudo aqui na linha 1. Ó. Então, para ela não mudar, eu coloco o cifrão. Já para essa B2, é o caso inverso. Quando eu arrastar para a direita aqui, ó, eu quero que isto aqui continue na coluna B, porque a data de início está na coluna B em todas as circunstâncias. Tá? Mas quando eu puxar para baixo, a tarefa 2 vai estar na linha de baixo, a tarefa 3 na linha de baixo e assim por diante. Então, o que eu vou fazer? Eu vou travar a coluna, colocar um cifrão aqui nela e vou deixar a linha correr livremente, porque quando eu puxar para baixo, a linha vai alterar para baixo, ou para cima, se for o caso. Né? A mesma coisa aqui no E1, tá? O que vai travar é a linha, ou seja, o número, e nesse D2 aqui, ó, que é o fim, eu vou travar a coluna, que o que não pode mexer é a coluna. Pronto. Basicamente eu não fiz nada na fórmula, né? Eu só disse quais as linhas e colunas que vão travar ou não. Então, agora eu posso puxar, tá? Podia puxar de coluna por coluna aqui, ó. Ia funcionar também. Né? Mas, vou selecionar logo tudo aqui e fazer de uma vez. Pronto. Tá aí. Vamos dar uma pequena melhoradinha nesse gráfico de Gantt. Vamos ver o que a gente pode fazer. Não seria interessante eu colocar cores diferentes, né? E aí você escolhe qual a cor que você quer colocar para cada circunstância. Mas, por exemplo, para uma tarefa finalizada, eu colocar uma cor verde, ou um azul, por exemplo.
para uma tarefa ali que não foi finalizada, eu colocar um amarelo, né? Ela está em processo ainda, tá? E para uma tarefa que nem começou, eu colocar o laranja ou o vermelho, por exemplo, ok? Então, vamos diferenciar essas cores. Para isso, eu posso fazer isso, lembrando, o que eu estou mostrando aqui é uma forma de fazer. Talvez a mais fácil, talvez não seja a mais fácil. Tem outras formas de fazer que eu mesmo imagino e vocês também podem adaptar as suas próprias funções, as suas próprias formas. Mas eu pensei da seguinte forma, ó, vou colocar aqui, situação. Situação. Para não ter que formatar isso aqui por todo aquele processo, ó, eu vou copiar a formatação dessa célula e vou colar ela aqui, tá? Mas imagine que formatar já seja tranquilo para vocês. Vamos lá. Aqui eu vou colocar alguns exemplos. Ó, completa. A tarefa está completa. Os nomes não são muito meu forte aqui. Essa tarefa também eu vou dizer que ela foi completa. Essa outra tarefa aqui eu vou dizer que ela foi iniciada. Ou podia colocar parcialmente, né? Iniciada. Bom, eu posso definir vários critérios aqui, enfim. Iniciada. Não iniciada. Iniciada e não iniciada. Bom, vamos lá. E aí eu quero dar cores diferentes para cada situação. Vou só colocar aqui, depois a gente arruma um jeito melhor de organizar isso aqui também, tá? Vamos mudar. O que acontece? Como é que eu posso fazer isso? Veja só, eu vou ter que mudar em formatação condicional, tá? Mas em vez de colocar 1 aqui na célula, lembra aqui, ó, que se essa condição aqui, ó, essa condição aqui, o meu teste lógico da função se isso aqui for verdade, eu vou colocar 1 na célula. Se isso aqui for falso, eu vou deixar vazio. Então, em vez de colocar esse 1 aqui, o que eu vou fazer? Eu vou pedir para ele colocar a referência, o que está dentro dessa célula. Ó. Pronto. Ó, e simples. Para colocar o que está dentro daquela célula ali, eu posso simplesmente clicar em cima da célula. Tá certo? Beleza. Olha lá o que ele colocou aqui dentro da célula. Ó. Ah, tá. Tá escrito completa, tá? Ó. Tá escrito completa. Foi o que ele colocou. Tudo bem? Eu só mudei o 1 para colocar a referência dessa célula. Ah, é só clicar e arrastar para as outras agora? Sim, só clicar e arrastar. Só que quando eu clico e arrasto, se eu arrastar para a direita, ele vai levar a coluna junto. Então a outra coluna vai ser M, N, O, P e assim por diante. Eu vou pedir para ele travar a coluna, para não acontecer aquele erro. E a linha, professor? A linha não, porque na linha de baixo eu vou olhar para esta outra aqui da tarefa 2, a situação da tarefa 2, tá? Pronto, ó. Então, apliquei aqui, parece tudo maravilhoso, tá? Bom, o que está aqui dentro, na verdade, importa pouco. Eu coloquei esse nome aqui porque facilita a minha vida, certo? Vamos lá mexer na formatação condicional, ó. Formatar, formatação condicional. Então, eu já tenho uma regra de formatação, eu posso excluir essa regra de formatação, tá? Posso modificá-la, quando eu clico nela ele me permite modificar. Vou voltar aqui, formatação condicional. E posso adicionar outras regras, eu não preciso ficar limitado a apenas uma regra de formatação condicional. Então, eu vou... No último vídeo, o que a gente fez? A gente disse que se o conteúdo da célula, ó, eu pedi, ele selecionou todas essas células aqui, de E2 a K7, tá? Ele vai aplicar a formatação condicional em todas essas formas, está aqui o intervalo que eu estou aplicando. E a regra é o quê? Eu falei que se for igual a 1, é para ele colocar uma coloração. Só que agora eu mudei, ó. Se a coloração for completa, tá? Se o conteúdo da forma for completa, eu quero que ele coloque uma cor verde. Eu vou colocar esses verde berrante aqui, essa coisa horrorosa. Verde, esse verde aí, tá? E aí o texto eu vou colocar na mesma cor. Pronto. Tá concluído. Então, se tiver completo aqui, vai ficar verde. Certo? Tá aí, ó. Concluído. Bom, já começou a mudar.
E nas outras, eu vou adicionar outra regra. Vou adicionar outra regra aqui e vou aplicar o mesmo esquema. Se o texto, se o conteúdo da célula for igual, repare que tem várias opções aí para eu poder fazer formatações diferentes, tá? Mas eu trabalhando com esse aqui, é igual. É igual ao que? Eu vou colocar iniciado. Formatação condicional existe, obviamente, no Excel também, tá? De certa forma é melhor, de certa forma é pior. Tem lá umas coisas com texto, número, enfim. No cálculo também você tem que levar em consideração se você está colocando é uma fórmula, se é um número, se é um texto. Mas aqui no Planilhas, pelo menos isso é bem tranquilo. Ó, se for iniciada, ele já deu aqui uma cor padrão. Se for iniciada, eu quero que ele coloque um amarelo. Certo? E aí eu vou colocar aqui a cor do texto amarelo também para ele não ficar aparecendo. Pronto. Olha lá, tudo que estava iniciado, ó, ele deixou como amarelo. E o que não foi nem iniciado? Bom, o que não foi nem iniciado, a gente está numa situação crítica. Talvez pudesse regular aqui, para depender da data, para enfim, mas não vamos dificultar tanto, né? É igual, é igual, é igual. Não iniciado. Não iniciada. E aí eu vou colocar a cor aqui, uma cor para não iniciado, uma cor de cautela, vamos colocar um laranja, né? Tá aqui o laranja, pronto, está concluído. E aí a gente tem o nosso gráfico de Gantt, agora formatando pelas cores. Eu vou aqui em V, vou pedir para remover essas linhas de grade da tabela, né? Posso colocar uma tabela aqui se ficar mais interessante para mim, mas eu vou deixar assim mesmo. Melhor a gente ver as linhas de grade, né? Para não confundir muito. Não estou gostando muito dessa formatação que ele colocou aqui, uma por cima da outra, mas isso a gente resolve com bordas e outros detalhes aí, os preenchimentos. Né? Enfim, o que não está me parecendo muito profissional, por assim dizer, é esse detalhe aqui. Ó. Eu vou colocar uma especificidade no conteúdo dessa célula, tá, gente? Repare que a única coisa que eu quero que entre nessas células é... Ó, vou copiar aqui para o lado, caso eu precise apagar, tá? Só, quer dizer, vou colocar até aqui para não correr o risco de eu não conseguir enxergar ali quando abrir a caixa, tá bom? Eu vou apagar isso aqui, ó. Vou apagar isso aqui. Pronto. Eu posso fazer uma forma mais completa ainda, para mesmo que não tenha nada escrito aqui, ele colocar alguma coisa na célula, tá? Nem que seja uma coloração simplória, tipo fazer mais um passo aqui na função si, para ele colocar um outro número qualquer, tá? Mas pra gente isso não é importante ainda, né? Eu podia colocar tudo não iniciada, que ele também ia marcar, ó. Não iniciado em tudo. Não. Né? Se for o caso aí, em última situação, a gente faz isso. Tá bom? Então, isso não é relevante. Ó, este conteúdo aqui, o que vai entrar? Pode ser outras coisas, vocês podem definir outras coisas, mas enfim, pode ser completa, pode ser iniciada, não iniciada, pode ser outros nomes, pode ser parcialmente, pela metade, enfim, você decide mais ou menos como é que vai ficar a cor disso aí, tá? Vocês podem colocar vários critérios, mas eu quero especificar o que pode entrar nessa célula aqui. Por exemplo, alguém pode simplesmente chegar e digitar, em vez de digitar completa ali, ó, digitar completo, por engano. E aí não acontece. Ué. Ah, tá. Desfaça. Sim, aconteceu. A célula está preenchida, tá? Está preenchida com completo, que foi o que eu coloquei na forma. Isso está certo. Só tem um problema, ele não está colorindo. Não está colorindo porque eu coloquei completo, eu não escrevi completa. E o que eu pedi aqui é completa. Para evitar esse tipo de erro, eu posso definir o que pode entrar nessas células. Ó. Então eu vou aqui selecionar essas células. Eu vou em dados. Eu vou colocar em validação de dados, tá? Validação de dados, que é para definir o que pode entrar na célula ou não. E aí, gente, tem várias formas de configurar assim. Primeiro, o intervalo de célula que eu selecionei é este aqui, especificamente, tá? Lista de um intervalo. E eu vou ver se lista de itens, lista de um intervalo.
eu vou colocar aqui listas de itens, tá? Porque listas de intervalo é o que eu mais gosto de fazer, inclusive. Eu venho aqui, clico aqui, ó, selecionar o intervalo e, por exemplo, eu podia selecionar esse intervalo aqui, ó. A lista, o que vai permitir entrar naquela célula é justamente o que tiver selecionado em um determinado intervalo que eu escolhi. Eu posso selecionar esse intervalo bem maior, inclusive, e colocar outras condições, tá? E aí, o que vai acontecer? Ó, aqui vocês deem uma olhada depois, mostrar a lista suspensa, aviso, essas coisas todas, né? Permitir que faça ou não, salvar. O que ele vai me dar esses botões de seleção aqui, ó. E aí só vai me apresentar o que tiver dentro desse intervalo que eu coloquei. Repare que eu nem precisava ter selecionado tudo, né? Bastava ter colocado as 3 opções. Como só tem 3 opções aqui nesse intervalo todo, ele deixou essa. Eu posso escrever outras, tá? Para mim é a melhor forma de fazer. A melhor forma de fazer é essa, tá? Se você não quiser fazer assim, vou desfazer aqui. Você também pode escrever especificamente na hora que você quer. Eu particularmente não gosto. Eu prefiro deixar um intervalo aqui, como eu mostrei para vocês. Um intervalo, inclusive, maior e ir acrescentando novos nomes à medida que for sendo interessante. Ó, vou fazer aqui dados, validação de dados. Eu vou escolher outra forma de estabelecer os critérios. Eu vou colocar uma lista de itens. Eu vou escrever os itens. Olha, ele já diz aqui como fazer. Digite os itens separados por vírgulas. Então, eu quero que as possibilidades nessa célula seja completa, vou separar por vírgula aqui, completa, iniciada, e eu dei um espaço ali, não sei se isso vai gerar um erro, tá? Se gerar a gente corrige depois. Não iniciada. Espero que ele entenda que o espaço ali não quer dizer mais uma parte do texto. Salvei. Bom, tá aí. As opções que eu posso colocar são... Eu fiz de uma forma diferente, mas funciona do mesmo jeito, tá? Ó, iniciada, não iniciada, completa, completa, iniciada. Pronto. Bom, vamos encerrar o vídeo por aqui. É mais ou menos isso. Vou ver se eu gravo outros vídeos de algumas funções, algumas funcionalidades específicas, né? Eu acho que seria interessante a gente ver um pouquinho sobre funções de data e hora. Então, até a próxima.